Obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez cumprimentá-lo e a todos os colegas. Uma saudação muito especial, naturalmente, ao Sr. Secretário de Estado, Eurico Brilhante Dias, nosso amigo e ex-colega, e lhe desejar, naturalmente, as maiores felicidades no desempenho das suas funções. Muito obrigado por nos ter enviado e apresentado este documento, um documento que sistematiza algumas das nossas preocupações do Partido Social Democrata e também sublinhamos a sua disponibilidade em ouvir as nossas sugestões. Como deve imaginar, Sr. Secretário de Estado, se há partido que dá uma enorme atenção a esta questão da internacionalização da economia portuguesa e das empresas portuguesas, é precisamente o Partido Social Democrata. Basta-nos lembrarmos que no último governo PSD-PP, os nossos dois partidos fizeram com que as exportações, ou criaram condições para que as exportações tivessem passado de 29% para 43% do PIB nacional. E, portanto, esta é uma matéria que nós damos uma atenção enorme. Ao longo desta legislatura e em várias oportunidades, seja com o Sr. Ministro dos Estrangeiros, seja com o Sr. Ministro da Economia, o Partido Social Democrata tem inventariado algumas das nossas preocupações nesta matéria. Em primeiro lugar, o financiamento às empresas. O Sr. Secretário de Estado também referenciou isso na sua apresentação. As empresas portuguesas, sejam médias ou mesmo as grandes empresas portuguesas, têm uma dificuldade enorme no financiamento para poderem concorrer a concursos internacionais, em especial nas obras públicas. Queixam-se que não têm financiamento para concorrerem a grandes obras públicas. Isso, naturalmente, é uma limitação enorme. Eu gostaria de saber o que é que pensa fazer nesta matéria. Outra tem a ver com a descapitalização das empresas. Qualquer instituição internacional que olhe para a capitalização das empresas portuguesas raramente se disponibiliza a fornecer crédito, tendo em conta não só a descapitalização das empresas, como o baixo capital social que as empresas têm. Portanto, é um risco enorme se atribuir crédito a empresas portuguesas e isso, mais uma vez, limita as nossas empresas em comparação com congêneres de outros países. Terceira preocupação que nós já manifestámos, os seguros de exportação. Tirando os países que pertencem ao CDE, as empresas portuguesas têm uma dificuldade imensa em seguros de exportação. Aliás, alguns países que têm sido países interessantes para as empresas portuguesas estão na lista negra em Portugal para os seguros de exportação. Portanto, esta é uma matéria que nós gostaríamos de saber a sua opinião. Outra questão, a captação dos fundos internacionais. Já várias vezes eu próprio já chamei a atenção do Governo sobre esta questão. Com o rating a ser melhorado, felizmente, no país, nós temos cada vez mais condições de ir captar fundos internacionais, sejam fundos soberanos ou não. E eu gostaria de saber também como é que o Sr. Secretário de Estado pensa fazer para ir apresentar o país, as oportunidades de investimento no país, para captarmos fundos internacionais, sejam eles soberanos ou não, ainda por cima tendo em conta as perspectivas positivas da melhoria do rating português. Outra questão também gostaríamos que, e isto já seria uma sugestão, porque no documento que nos apresenta não vem, que é identificar Portugal como um hub das relações entre a América Latina com a África, passando por Portugal, em especial na agroindústria. Como sabem, a América Latina, os países latino-americanos, em especial a Argentina, o Paraguai, Brasil e Uruguai, têm um grande conhecimento nesta área da agricultura e nós temos uma grande presença já nesta área também em países africanos. E esta triangulação de interesses também é uma sugestão do Partido Social Democrata. Outra, reforçar a participação acionista do Estado português em algumas instituições, como é o caso da CAF, do BID, do BAD, que são instituições internacionais de crédito regionais, que Portugal é acionista, mas com modestas presenças, modestas demais, que prejudicam, como sabe, diretamente as empresas concorrentes portuguesas. Como sabe, em algumas destas instituições, seja da CAF, o BID ou o BAD, o crédito disponibilizado tem uma relação direta com o valor do acionista. Portanto, a nossa sugestão era, finalmente, nós apostarmos mais e aumentarmos as nossas ações nestas instituições. Depois também, o Centro Internacional de Negócios da Madeira. Apostar, ser uma aposta nacional, não só uma aposta da região, ser uma aposta nacional. O Centro Internacional de Negócios da Madeira pode ser uma plataforma de negócio, como também o Registro Internacional de Navios, e nós temos feito tudo sozinhos na Madeira. E só para a sua informação, e penso que sabe, já somos o terceiro maior centro de registro de navios da Europa. Repito, somos o terceiro. E temos captado este registro internacional de navios e podemos fazer muito mais se tivermos uma legislação mais amiga do Centro Internacional de Negócios da Madeira
E por que não também as instituições nacionais a promoverem o Registro Internacional de Navios da Madeira e também o Centro Internacional de Negócios. É um centro, como sabe, com uma credibilidade enorme, é um centro sério, de gente séria e empresas sérias, portanto, penso que deve ser promovido com muita vontade. Depois, a política fiscal do Governo. É impossível nós conseguirmos captar filiais de grandes empresas multinacionais. Nos últimos 2 anos, a quantidade de empresas multinacionais que se têm instalado na Europa é impressionante, pois nenhuma tem vindo para Portugal. E, naturalmente, se Dublin consegue atraí-las, nós também, se tivermos uma boa política fiscal, também poderemos fazer o mesmo. Outra sugestão também, Sr. Secretário de Estado, do PSD, é termos antenas de captação de oportunidades de negócio. Como disse muito bem, as 5 maiores exportadoras portuguesas representam 13%. E grande parte das exportadoras portuguesas só vendem para um único mercado. Mas sabem como é que se vende? Porque é que não temos uma agência, seja uma antena de captação de interesses para disponibilizar às empresas portuguesas. Para terminar, aquilo que eu sugeria também no plano que o Sr. Secretário de Estado nos trouxe era um cronograma muito mais preciso, porque senão ficamos com a ideia que está tudo explanado, as folhas estão bem escritas, parece que há financiamento, segundo diz o Sr. Secretário de Estado, mas saber perfeitamente qual é que é o cronograma que junta a este plano que nos apresenta. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado.